propósito é uma necessidade universal humana ou simplesmente um produto cultural da atualidade, onde o que está em jogo é o sucesso, a alta performance? Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um Conta Mais, a realidade sem filtro. Há 9 anos... Oh, caraca, tá ruim. Voltando e não corta. Há 9 meses atrás, quando a gente idealizou o Conta Mais, a gente tinha um propósito, vou até repetir, muito definido, que era trazer os heróis da vida real. São pessoas que enfrentam desafios, superação, lutam, né, em busca de uma coisa comum que é a felicidade. E a gente pensou nisso justamente porque esse sentimento identitário nos alenta um pouco. A gente vê que outras pessoas passam por isso, isso acaba por nos inspirar. Mas aí, depois não sei se vai ser o último, porque eu não sei o que vai entrar na frente, de um episódio que eu falei que era o mais importante e marcou minha vida, que foi o lançamento do livro O Ego Não É o Inimigo, eu cheguei à conclusão que eu mereci entregar mais para vocês, no sentido da gente entender realmente o que é propósito. De um lado, eu tenho uma ânsia enorme de alcançar a felicidade. Será que isso me gera ansiedade? Do outro lado, eu quero me livrar das amarras, eu quero seguir realmente a jornada, o caminho que a minha alma pede. Então, essa dualidade espiritual e psicológica, eu quis juntar tudo nesse balaio de gato e eu escolhi a dedo as pessoas, porque do lado está o autor do livro que vivenciou, experienciou essa evolução, esse florescimento. Então ele traz essa bagagem real para a gente, esse sentimento. E do outro, aquele que não pode faltar, o Ricardo Sabino, que é o psicólogo. Aquele que vai cuidar do nosso cabeção, porque eu não consigo enxergar, talvez eu esteja errado, ele vai falar isso, eu não consigo enxergar a ascensão espiritual, ou o crescimento, o autoconhecimento, sem tratar realmente a cabeça, o cabeção. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Ricardo e André, porque eu acho que a gente vai entregar muito mais com o episódio. Uma luz no fim do túnel que não é o trem. Eu vou começar com você, porque eu acho que você vai soltar e ele vai tratar. Você te cobrava essa ansiedade por ascensão, por encontrar o seu caminho? Você teve essa cobrança? Você sofreu isso no seu processo de tragédia? Eu acho que todo mundo tem essa coisa, né? Assim, quando fala em propósito, eu acho que você falou assim, não é uma coisa cultural, né? Eu vejo isso muito... que as pessoas, quando falam que tem um propósito, todo mundo exagera isso, né? Acho que tem um propósito de salvar o mundo, todo mundo tem um propósito muito além, né? Acho assim, existe um propósito, mas, para mim, sim, o propósito primordial de qualquer ser humano que está aqui nesse planeta é aprender. Né? E daí você tem, cada um tem dom, né? Eu chamo de talento, cada um tem um talento, e esses talentos devem sim ser usados em prol de servir o próximo. E daí você tem que tomar cuidado, descobrir o seu talento, usar, porque você também não usar o seu talento, eu acho que você está desperdiçando ele. Né? Se é um talento divino que você ganhou, você não fazer uso dele em prol do próximo, você está desperdiçando, mas tem que se vigiar para você não achar que você tem um papel de salvar o mundo. Né? Que eu acho que ninguém tem, a não ser seres assim, muito iluminados. Né? Fora isso, assim, eu como um ser comum, eu já tive isso. Em algum momento da minha vida, sobretudo mais novo, achava que eu tinha um propósito assim, muito enorme. Né? Acho que é uma coisa muito egóica isso. Ricardo, propósito todo mundo tem, é antigo, etnias, religiões, todos os povos. Eu tenho um propósito de um xamã indígena, que é fazer essa convergência da natureza com o ser humano, e eu vou lá no Vale do Silício, pego um moleque bombando que quer impactar o mundo com a inovação. Como é que você balança isso para a gente construir um mundo melhor? Bom, é até meio difícil falar depois de duas pessoas tão inteligentes assim, mas eu vou... Ai, eu senti. eu vou falar um pouco cientificamente sobre o assunto. Assim, né? Até porque eu te trouxe para isso. Ele achou que veio falar devagar.
Não. você começou com uma pergunta muito boa, assim. Você perguntou o aspecto da ansiedade, assim, né? Se a gente for pensar no percurso da história humana e no percurso de cada um de nós, assim, a construção que cada um de nós vive e a construção que a gente traz de herança da sociedade, assim, eu vou te dizer que existe um único sentimento verdadeiro. Todos os outros vão demandar dele, todos os outros vão vir dele e vão fazer alguma coisa com ele, que na realidade, né, é o que a gente comumente chama de ansiedade, mas que o nome que a gente dá clinicamente é angústia. A angústia, ela é uma base do ser, ela é uma construção que faz parte do nosso impacto. Imagina a gente estar vivendo num ambiente completamente protegido, que é o útero materno, a gente está ali protegido de calor, do frio, do sofrimento, de ter que respirar, de ter que comer, e de repente você vem ao mundo e tem que lidar com isso. Assim. E ali surge, obviamente, surge uma angústia, uma ansiedade, né? E seria o porquê da nossa existência? Boa questão, porque se eu fosse falar isso filogeneticamente, você falou uma coisa muito inteligente, assim, você diz, é algo que transcende, né? Um sujeito, um estruturalista, ele saiu a pesquisar se esse padrão cultural existente aqui agora, né? Se esse padrão existia em outras culturas, o Levi-Strauss. E ele saiu levantando isso em várias culturas indígenas e ele foi encontrando o mesmo padrão, a mesma questão, assim, de fato, né? Essa angústia básica do ser, assim, sabe? Filogeneticamente, vamos pensar um pouco filogeneticamente, assim. Em algum momento da nossa construção enquanto sociedade, eu costumo falar muito assim, fazendo um resumo, Australopithecus afegãs, Australopithecus afarensis. A Paula tá ferrada para legendar isso. Estou pegando pesado? Não, tá ótimo, o problema é dela. O Homo habilis, né? O sujeito que a primeira vez usou o polegar, né? E à medida que ele usou o polegar, ele ficou em pé. Então eu tenho o Homo erectus, né? Aquele que tocou, ele precisava libertar as mãos, assim. Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Bom, já deu claro aqui para a gente entender que a nossa espécie é atravessada pela linguagem, né? Bom, mas isso tudo tem uma base de construção, assim. Imagine, neste momento aqui, a gente está num espaço muito bonito, muito interessante. Assim, se a gente sair a pé aqui agora andando por esta mata que existe aqui na frente, sozinho, nós vamos correr risco com animais, com frio, talvez não encontre comida, água. Imagine que, num determinado momento, eu comecei a perceber que eu, você e ele, nós conseguiríamos sobreviver melhor, caçar melhor, a gente conseguiria nos defender melhor. E isso produziu, numa determinada medida, assim, a necessidade de estarmos em grupo. Bom, mas estar em grupo significava abrir mão de pulsões internas muito complexas. Muito complexas. Isso gerou um mal-estar social. Bom, e esse mal-estar social, ele precisava encontrar saídas. E quais são as saídas que a gente tem? A saída religiosa, a saída cultural, a saída da arte, né? Um prédio como esse, ele baseou-se nisso. A necessidade dessa construção vem de uma ansiedade básica do ser humano, né? Então, todos nós necessitamos, de alguma forma, produzir algo no social, assim. Aqueles que não conseguem achar saídas mais saudáveis, geralmente vão encontrar aí a droga, por exemplo, né? Que é um casamento, o sujeito se casa com aquela substância e ele vai produzindo um aplacar da angústia. Mas sim, de fato, o sujeito que está no Vale do Silício e o xamã, ambos, né, necessitam produzir algo. Um no campo mais religioso, unindo natureza e espiritual, né, dizendo o que é ente e o que não é humano, o que não é persona, o que não pertence à comunidade e aquilo que é fora da comunidade, enquanto o outro ele necessita construir cultura, ele necessita estar em holofotes, produzir dinheiro, aquilo que a gente chama comumente de sociedade do espetáculo, que você traduziu muito bem aí na sua fala. E voltando nisso, você trouxe que
tem que ter um grupo, né? Você precisa desse grupo para coexistir. Coexistir. Aí eu volto para você. Seriam as suas relações humanas que você tem que vencer? Qual o link que você faz com o que ele falou de você avançar, transcender, tendo que coexistir dentro desse universo tão heterogêneo e grotesco? Deixa eu pegar o gancho do Ricardo e tentar construir uma linha mais simples, né? Porque eu acho que existe... Depois a gente que é cabeção. Você veio pra humilhar, né? De jeito nenhum, me senti humilhado aqui. Tá bom. Eu tô aqui do lado de duas feras, né? Que esse cara, para mim, assim, uma das pessoas mais inteligentes, culto e sábio que eu conheço. E, além de tudo, altruísta demais, né? Que podemos dizer que, para mim, vendo ele, eu falei assim, cara, você tem um propósito, né? Porque eu nunca vi ninguém gostar tanto de gente, cuidar tanto de gente igual esse cara. E essa fera, que eu sou muito suspeito a falar, mas vou falar assim mesmo. Esse ser de luz, né? Quando ela fala, né? Que chega em lugar, qualquer lugar que ela chega, é uma energia enorme, contagia todo mundo. Eu diria também que o teu propósito, né, é um talento nato que você tem de iluminar pessoas, né? Por isso que eu falo que tem que separar um pouco esse negócio que as pessoas confundem A prima irmã do Lucas, atrapalhando a gravação. Foi nisso que o Lucas não trouxe luz, porque ele falou que achou que eu não ia precisar. Pois é. Então eu acho que vocês têm dois talentos, eu acho que é muito mais fácil enxergar nos outros do que na gente mesmo, né? Então eu vejo assim, é muito claro para mim, o que se chamaria de propósito de vocês é usar o talento que você tem sempre em prol. Eu acho que é sempre, quando você diz relação humana, é sempre em prol de servir alguém, né? Sempre em prol de ajudar. Não com essa coisa megalomaníaca de tentar salvar. Você vai simplesmente usar o teu talento. Quem tiver disposto a usar dele, bom, enfim, só para não fugir aqui, mas pegando o gancho do Ricardo, se você pegasse uma tribo caçador-coletor, né, que não tem o materialismo envolvido, não tem nada, né, é uma mente muito mais primitiva e por isso muito mais pura. O que era na época? As pessoas usavam talento. Um tinha talento para caçar, o outro tinha talento para a guerra, para tomar conta, as mulheres cuidar da maternidade, dos filhos. Então, cada um usava o seu talento de uma forma muito natural, né? Então, não existia essa cobrança que as pessoas fazem hoje, né? Hoje eu acho que existe muito esse negócio que você falou, eu acho que é cultural. Né? Eu acho que o Ricardo vai explicar muito isso. Eu não sei nem se esse negócio de propósito varia de uma cultura para outra, né, Ricardo? Porque você é contagiado desde quando nasce por uma... eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aquilo vai confundindo, né? Hoje a sociedade ficou muito complexa, né? Eu peguei o exemplo aí da sociedade bem primitiva, né? Porque não existia essa complexidade que tem hoje. Eu acho que hoje isso confunde muito a cabeça das pessoas. Você acha que é cultural assim, Ricardo? Ou talvez, como é que você identifica o talento? Então, eu vou responder isso de dois aspectos distintos, assim. O primeiro, eu vou tentar falar um pouco desta complexidade, foi uma sacada brilhante aí do querido André, né? Como eu disse, é brilhante. Então, assim, existiu um momento da nossa cultura, existiu um momento da nossa história, assim, que nós tínhamos as coisas muito bem resolvidas. A gente não tinha que fazer muita escolha, a gente não tinha que fazer muitas opções. Assim. Alguém, um chefe tribal, um xamã, um senhor medieval, alguém decidiu para a gente. E a gente se mantinha numa posição muito servil, mas ao mesmo tempo de não ter muitos problemas. A gente chama isso de um grande outro. O grande outro tinha uma consistência muito grande, assim, ele era muito forte. Assim. Quem já leu Pascal na vida já percebeu que o Pascal fala isso, assim, de uma morte do grande outro. Né? Se eu fosse fazer uma brincadeira com vocês aqui, se a gente saísse ali agora na Idade Média ou num aspecto mais tribal, a gente veria Deus na árvore, na planta, no céu. Mas hoje, quando a gente olha nessa imensidão, a gente vê o quê? Vê uma bomba, vê um avião, vê um foguete, vê um míssil, né? Imagina, as pessoas hoje elas veem tecnologia, aonde antes a gente via magia. Né? Então, assim, cada vez mais o grande outro se enfraquece diante das nossas opções, assim, e a gente fica meio que sozinho. A gente tem que tomar as decisões sozinhos. Assim.
a gente percebe que cada um de nós hoje é muito mais responsável por si só do que o contingente da sociedade como um todo se responsabiliza pela gente. Assim. É como se você só pensasse no seu eu, seu umbigo, minha farinha pouco, meu pirão na frente, e não pensa no coletivo, é isso? Percebe que outra sacada genial? Por isso que eu falo, eu estou no meio de dois gênios. Isso é difícil, tá? O que você está dizendo? Assim, você traduziu um aspecto da nossa ontogenia. Né? Eu falei muito da filogenia e você, nas suas sacadas geniais, já falou, Ricardo, e a ontogenia? Onde ela se coloca aí? Nem conheci esse nome. De fato, é isso mesmo. Assim, a ontogenia repete a filogenia. Assim. Então, se eu fosse traduzir, né, de uma forma mais clínica, técnica, o que você está dizendo, assim, imagina que nós nascemos portadores de necessidades. Nós somos pessoas que necessitamos, assim, como qualquer um, cachorro, gato, pássaro. Só que, por essa evolução que a gente falou há pouco atrás, Australopithecus africanus, Afarensis, Homo habilis, a gente precisou nascer prematuro. A gente nasce muito prematuro, então a gente nasce muito dependente de um outro, sabe? E aí, assim, quando você fala disso, assim, né, como é que a gente se estrutura? Então, neste momento aqui, ali nós temos uma mesa com café, né? Eu sou um bebê, você é mamãe, ele é papai, e eu tento pegar uma xícara. E você interpreta, ele interpreta e fala assim, olha só, ele quer tomar café. Aí vocês vão lá, serve o café, eu dou umas golinhas, né, uma criança. Né? Eu aprendo ali com vocês uma forma de usar uma mediação, né, que já está na nossa construção. O ato de apontar só se torna um ato de apontar porque vocês me mostraram isso. Né? Então, assim, esse sujeito da necessidade precisou formar o elemento central do livro do querido André. Exatamente. Precisava de uma instância que mediasse a minha relação com o mundo, né? Que fizesse com que eu tivesse um equilíbrio diante da minha necessidade e a possibilidade do mundo fornecer as minhas necessidades. Assim. Obviamente assim, que é uma construção importante, porque ele é o que media toda a minha relação com o planeta. Tudo. Relacionamentos interpessoais, afetivos, trabalho. É o guardião. É o guardião. É que você fala no livro. Exatamente. Ele é um guardião. Só que o guardião está hipertrofiado, meu amigo. O guardião ainda E aí, eu quero solução. Hipertrofiado. É uma questão muito interessante, assim, né? Você está dizendo de alguma forma que à medida que a gente foi pegando os aspectos humanos, assim, a gente pegou também aspectos que são competitivos, que são da minha necessidade de ser melhor, de ser maior. Como ele disse, né, a construção minha pode passar por uma necessidade de ganhar tanto dinheiro, né, que eu produzi um aspecto que a gente conversa muito, né, André, que a necessidade de gozar, né, com a vulnerabilidade alheia. Achei que era outra coisa. Fiquei com medo de você agora. É isso mesmo. Pulsão. E é isso. Por exemplo, você já esteve no ápice. Tá certo que tem uma queda ferrenha, né? Mas você já teve tudo isso. Quando você olha para trás, suas posses, o poder mesmo, e tô sendo sincera, e você vê hoje você, qual versão você prefere? Você vai sempre preferir a tua versão original, né? Nem sempre. Não, olha só, porque hoje está tudo... A sociedade é muito... Não é hoje, né? Isso vem assim, né? Voltando lá atrás no Homo sapiens do mercado, a sociedade foi ficando cada vez mais complexa. E a tendência é cada vez mais nessa formação do ego, você se perder do teu eu original, né, cara? E aquilo, assim, quanto mais você afasta, o ego mais vai inflar. Né? E isso vai te causar angústia, porque você está atrás de uma coisa achando que o teu propósito é sempre muito maior do que é verdadeiro. E esse afastamento gera angústia. Em vez de você
se encontrar no teu propósito, você se perde. Você se encontrou no seu? Eu acho que agora eu estou me encontrando, entendeu? Mas assim, foi na força, né? Porque o livre, espontânea vontade é uma coisa muito difícil, entendeu? É muito difícil. E eu acho que assim, a grande solução é o autoconhecimento, né? O Ricardo está aí para falar. Infelizmente hoje as pessoas buscam terapia porque estão com algum problema. Ninguém, assim, é muito difícil, não estou falando que é ninguém, né? Mas é muito difícil alguém buscar uma terapia porque fala assim, não, eu estou ótimo na minha vida, mas eu quero me conhecer melhor. A gente não se conhece. E aí tem, né? Ah, não, ainda tem um tabu, né? O cara está fazendo terapia porque está com problema e existe um tabu mesmo de falar, pô, o cara está doente, né? Você diria que você precisa da dor para você ter evolução? Alguém cresce no amor? Essa é uma questão muito interessante, assim. De novo, eu vou responder ela sobre dois aspectos, assim. A primeira delas, eu vou falar sobre o que a gente chama de transferência. Uma dor qualquer, subjetiva qualquer, assim, não precisa necessariamente ser uma dor, perdeu um ente, perdeu algo, não. Uma dor qualquer de não conseguir me localizar onde eu estou. Né? Como é que era a música? Quero me encontrar, mas não sei aonde estou, vem comigo procurar. Angústia. Isso aí, ela produz na gente uma necessidade, assim, né? E aí a gente pega isso, assim, pega primórdios da nossa existência, acho que ele brilhantemente falou ali, né, o eu original, né? A gente pega primórdios da nossa existência e transfere esses afetos originários para um profissional que a gente vai chamar de psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, né? E nesta relação, aquilo tudo que a gente trazia enquanto bussolamento, a gente centra nesse sujeito, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a dor é amor. As duas coisas se misturam neste processo. É um processo muito interessante, assim. E à medida que a gente vai percebendo o campo social, assim, e de novo ele trouxe ali com brilhantismo, e você também se referiu a isso, assim. A gente está perdendo isso, que é o ideal do eu, né? Que é isso que ele está chamando de originalidade. Seria a individuação de Jung? Sim, sim, muito próximo desse aspecto, assim, né, que vem lá das teorias psicanalíticas, né? O Jung e o Freud foram grandes colaboradores e em algum momento lá eles fazem uma cisão teórica em função do Freud acreditar que precisava se centrar mais no pulsional, e o Jung ele vai mergulhar mais na coisa do arquétipo, do campo social, que não é excluído por Freud. Assim. O sistema de associação livre tem muita relação com a pesquisa junguiana. Na nossa sociedade atual, cada vez mais vai mergulhando um eu ideal, e aí ele vai ficando tão paralisado diante... Perde a essência, né? Perde a essência. Você perde a sua essência. Perde a sua essência e passa a culpabilizar e a cobrar de todo mundo que faça. E me fala uma coisa, cada vez que você fica longe da sua essência, aumenta essa sua angústia? Sim, porque ninguém está disposto a tamponar a falta do outro. Isso não é uma característica do humano. Ninguém vai ficar ali cedendo o tempo todo para aquilo que o outro demanda o tempo todo, e ele demandando de formas mil, assim, se colocando como uma regra de exceção o tempo todo. A humanidade está muito neste lugar. Todo mundo está querendo se colocar como eu tenho que ser a exceção, mas ninguém é a exceção. A farinha pouco, meu pirão na frente. Brilhante, né? aí, traduziu. É de Minas, gente. Gastei horas para falar. Traduziu. E você, que não deu tempo no nosso episódio de falar, como é que você encarou na sua trajetória todas essas pessoas que foram seus mestres no crescimento? Os carnes de pescoço. Como é que você trabalhou isso? Em relação ao meu convívio, ela capta no ar o que a gente fala 2 horas, uma teoria, ela capta no ar. Não sei esse nome difícil não, mas sou espertinha. Como é que você lida com isso? Porque, cara, o discurso é igual papel, aceita tudo. Você vai dar uma aula. Mas como é que você faz isso? Eu tô tentando aprender. Tá difícil.
Essa dificuldade eu nunca tive, assim, sabe, de me relacionar, mesmo com, você chama de carne de pessoa. Não, porque a pessoa te prejudica, cara, você não enxerga, tipo, como? Mas assim, eu acho que a pessoa está passando pelo teu caminho, entendeu? Assim, ela vai passar. Todo mundo que te passa, assim, obviamente não é qualquer um que você cruza na esquina, mas pessoas que ficam na tua vida 6 meses, 1 ano, 2 anos, cara, aquilo faz parte do teu caminho, entendeu? Então, cara, você tem que deixar ele passar, entendeu? E não ficar insistindo na relação se não for uma coisa que Saudável. saudável para você, né? Mas é normal, assim, isso graças a Deus, assim, eu nunca tive essa dificuldade de levar mágoa, isso, assim, eu tenho vários aspectos para trabalhar em mim, mas essa eu nunca tive. Essa, assim, graças a Deus, que é um problema chato, né? Quando você começa a achar que o outro é o teu problema, Esse é tem alguma outro coisa problema, muito errada, né? Porque o problema é sempre a gente mesmo. Você né? reflete, né? Aí você quer terceirizar o teu problema para o outro, né? Minha avó falava, apontou o dedo, tem 3 contra você. Oh, gente, hoje eu tô tão papo cabeça das antigas, né? Só buscando coisas. E agora voltando ao cabeção. Falta tratamento para a maioria das pessoas? Nossa, mas muito. É a pergunta que não quer calar. Muito. À medida que a maior parte das pessoas elas vão abraçando esta causa que eu estou chamando de eu ideal, né? Elas vão se afastando de formas culturais e tradicionais de viver, de responsabilidade com o outro, assim, elas vão se tornando carne de pescoço. Brilhantemente você traduziu. Acho que não tem como não dizer isso. Assim. Elas vão o tempo todo produzindo manchas, desqualificações no outro, elas vão produzindo discursos cada vez mais vitimizados, e de fato, assim, esse sujeito ele precisa colocar as questões dele em algum lugar, sair dessa posição de regra de exceção, sabe? Porque isso além de eu não produzir nada para o meu campo social, assim, eu acabo estagnando a minha existência. Porque eu fico ali, poliqueixoso, é o que ele está falando ali sobre as pessoas, os carnes de pescoço que passam, né? A pessoa está ali poliqueixosa, mas também não está crescendo, não está produzindo, não está construindo nada de importante e a gente poderia pensar que é quase um quadro de dependência química, né? Só que o sujeito, ao invés de uma droga, ele precisa de uma peste emocional, ele precisa de falar, de apontar, né? Você falou aí do dedo, né? Ele fica apontando o dedo para o outro e colocando a responsabilidade no outro, né? E ele nunca traz aquilo que a gente chama de esterilização do discurso. Quer dizer, eu não sei por que eu cheguei neste lugar, eu não sei por que eu estou assim, eu não sei por que eu estou sofrendo, mas é sempre, eu estou sofrendo porque ele fez isso, eu estou sofrendo porque ele fez aquilo, eu estou sofrendo porque... Justificativas, né? Justificativas, sempre centrado no outro. Isso é bem psicanalítico, né? Sim, sim. Como é que você enxerga essa posição no âmbito espiritualista? Aí não é só nem no lado espiritualista, não, mas assim... A grande diferença do ser humano, eu li isso naquele livro do Yuval Noah Harari, né, o Homo Sapiens, o primeiro dele. Assim, a grande diferença da humanidade não é a inteligência, foi a capacidade cognitiva, né, de formar grupos, porque os animais não têm essa capacidade. Eles se juntam, né, mas eles não conseguem ter uma dimensão cognitiva igual ao ser humano. E como o Ricardo falou, a gente nasce prematuro, a gente nasce dependendo do outro. Né? Eu acho que o Criador já fez de propósito, porque a gente está aqui para interagir. Né? Aí, de novo, né, que eu falei no programa passado, a gente precisa de gente. Né? Aonde a gente acha que está o problema, está a nossa solução. Se você encarar que o problema é teu, né? Uma coisa muito estoica, né, Ricardo? Os estoicos diziam assim, o problema é sempre nosso, né, cara? A gente tem que encarar a nossa realidade de frente e parar de terceirizar isso. Aí que é a solução, porque a gente precisa um do outro, gente precisa de gente. A gente tem essa necessidade de falar, não, eu sou independente, né? O outro ali está me atrapalhando, né? Então vou trocar ele, vou trocar por um outro. Aí você fica sempre trocando pessoas, em vez de você encarar que o problema é seu, eu falo assim, cara, eu vou construir com esse cara de pessoas, você vai me ajudar em alguma coisa aqui, entendeu? Talvez por isso a gente sempre tem
padrão, né? As pessoas, quando elas não tratam, que elas não têm esse autoconhecimento, você incorre no mesmo padrão, né? Você tocou num ponto fundamental, assim, que é uma situação assim, que a gente vê muito no teatro, no cinema. Assim. Eu gosto muito de uma peça do Torquato Tasso, Jerusalém Liberata. Né? Eu estou sempre falando dela, vocês me perdoem até se eu estou repetitivo com ela, mas eu acho ela muito importante, assim, que é uma história em que uma pessoa que é um soldado durante a libertação de Jerusalém Liberata, né? Ele sai com o seu cavalo para o campo de batalha e ele encontra um inimigo, sabe? Uma armadura de um inimigo, assim. E ele saca a sua espada e fere o seu inimigo. Assim. E aí, quando o elmo cai, é a amada dele que havia ido para o campo de batalha. Né? Cara, olha aqui. Então, assim, pegando né, o que ele estava falando, né? Isso é um aspecto importante, assim, que eu não vou discorrer muito, mas só lembrar. Ele viu aquela pessoa, que era a pessoa que ele amava, com uma armadura de um inimigo. Olha que interessante, né? Mas aí ele mata essa pessoa e ele vai para o enterro. Estamos em guerra, uma batalha, né? Então ele vai com o elmo, a espada, o cavalo ali, né? E está ali acompanhando o enterro e ele é tomado de uma angústia. Né? Ele matou ela. Ele não suporta essa cena. Então ele monta no cavalo e sai louco, louco, louco e entra numa floresta encantada. E no meio da floresta é uma árvore. E ele saca a espada na árvore com raiva e escuta uma voz: você me matou pela segunda vez. A amada dele havia encarnado naquela árvore. Né? é interessante. Muito interessante, porque é isso que você está dizendo. Assim, enquanto a gente não corrige o nosso trajeto, a gente tende a repetir, a repetir, a repetir, e afundando cada vez mais naquilo que a gente chama de para além do princípio do prazer. Bom, se o princípio de realidade regula o princípio do prazer, nós temos dentro de nós um para além do princípio do prazer, em que nós mesmos causamos nossas ruínas. O que você tem a dizer sobre isso? Deixa eu fugir um pouco desse tema, dentro do tema do propósito, que é uma coisa que eu queria até tirar essa dúvida com o Ricardo. Esse propósito leva a gente a estar sempre criando uma busca. Né? Então você está sempre buscando alguma coisa na vida, você está sempre... Eu falo que você tem que ter sempre um plano. Né? Eu falo assim, eu cheguei à conclusão que os planos não funcionam. Eu trabalho muito em mim para não ter plano. Né? Viver por viver, cara. Né? Viver para me relacionar com as pessoas. Simplesmente viver, cara. Você gozar a vida sem ter um objetivo. Fé? Não deixa de ser uma fé, né? Mas é uma coisa muito difícil, né? Eu não sei como você vê isso, Ricardo. Você não ter nada, né? Uma vez eu falei contigo, você não tem um puta merda no carro para segurar, né? Porque você tá sempre assim, cara, não, hoje eu não tenho nada, eu vou acordar simplesmente, cara, eu não quero saber como é que vai ser amanhã, eu não quero saber o que vai ser, eu vou trabalhar porque eu preciso trabalhar. E né? na nossa sociedade, olha o limiar como é tênue. Isso pode parecer desleixo, folga, mansidão. Sim, a pessoa ainda tem isso. Ainda tem isso, você tem, tipo assim, eu vou deixar a vida me levar, Zeca Pagodinho. Ou você realmente tem uma fé tão inabalável, igual a de Jó, que você tem certeza que o melhor está por vir. Sim. O equilíbrio disso, como é que você faz? Você acredita nisso, Ricardo? Que consegue chegar nesse auge de você assim, cara, eu não tenho mais plano, não quero mais saber. Assim. Desencarnou. Essa é uma observação extremamente interessante. Assim. Se vocês me perdoem, eu vou citar uma frase freudiana. Freud escreve um livro chamado O Futuro de uma Ilusão. E no Futuro de uma Ilusão, ele vai dizer que ai daqueles que não possuem este arcabouço para lidar com a vida. Ele está falando dos aspectos religiosos, assim, sabe? Ele está dizendo que existem aspectos. De novo, né, a gente acaba se tornando um pouco repetitivo naquilo que a gente fala e escolhas, né, que a gente precisa fazer o tempo todo. Quando a gente tem esse arcabouço da fé,
elas nos vêm um tanto quanto prontas. Elas nos vêm um tanto quanto solucionadas, assim. E aí, vamos chamar de nirvana, de iluminação, de qualquer texto que você possa dizer sobre isso, assim, mas esta possibilidade do sujeito, ele concentrar sua energia, concentrar o seu pensamento em alguma coisa que transcende, alguma coisa que está para além, assim, permite a ele aplacar um pouco essa angústia, sabe? É uma das saídas mais interessantes que a humanidade encontra aí para lidar com seus princípios básicos de sofrimento, sabe? Isso regula. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, vocês estão aqui num ambiente muito bonito, assim, o que impede que o seu vizinho dali venha até aqui com uma espada, mate vocês e ocupe este espaço? Impede. O muro. Isso é muito interessante. A lei, o muro, né? Mas também impede a ideia também de que outra pessoa poderia vir e matá-lo e tomar o espaço e nós entraríamos numa barbárie, né? Então, quanto mais a gente abre mão de valores transcendentes, em busca de valores muito concretos e às vezes muito perigosos... Selva de pedra. É a selva de pedra. É a barbárie. É o fim. É o fim. Nós vamos ficar com paus e pedras acertando um ao outro aí. Mas que fique claro que ter fé não é ser manso, não, tá? Tem que trabalhar. Porque, agora é sério, gente, porque isso confunde. Sim. E eu acho que muito no ponto religioso, porque é dogma, né? Então as pessoas interpretam do jeito Sim. que elas querem. Sim. Nossa, gente, que papo cabeça, eu tô meio perdido, o Gil me mata. Eu acho que é justamente esse equilíbrio, né, que eu falei no programa passado, de você, cara, eu tô aqui na Terra, né? Eu acho que justamente o desafio de você ter um corpo que você tem que alimentar, que você tem que se vestir para proteger do frio, isso tudo, né, te leva a trabalhar, né? Então não é essa mansidão, né, cara? Então, vou iluminar, vou lá no monte ficar comendo sushi. Esse, né? Não é esse, né? Mas voltando aqui só, Ricardo, assim, eu acho que o idoso passa muito por aquilo que eu estou falando, né, cara? Porque se você ficar esticando, tem que ter sempre algum plano para incentivar o teu dia a dia, para te mover, você tem que estar sempre, qualquer plano que seja, até que seja uma viagem, por exemplo, não, eu estou de boa porque daqui a 3 meses eu estou com a viagem programada. Você está sempre com alguma coisa no futuro, né? Você está sempre vivendo o futuro e deixando de viver o presente. E aquilo é que te vai te movendo. Quando você não tem nada, é uma coisa difícil, né? Eu sei porque eu passei por isso. Eu falei, cara, é muito difícil, né? É muito difícil você se desprender totalmente. Né? E isso volta lá desde o que o Ricardo falou da formação do ego. Porque no teu eu original você não tem isso. Você criou isso na tua mente, né? Por influências de parentes e tal, mas mesmo do inconsciente coletivo, não é, Ricardo? E se livrar disso não é fácil, né? Sim. Eu tô pensando em botar o nome desse programa de Papo Cabeça, mas eu tenho medo de parecer velho. Eu vou pedir para os dois me ajudarem no nome e vou ter que acabar, gente. Sabe por quê? Porque o chato do Gil tá aqui me falando. Chato. Cara, um papo muito bom, viu? Muito bom. Eu quero o próximo. Esse foi o propósito. A gente rodou. Chegamos à seguinte conclusão. Trabalhe, trate a cabeça, tenha fé, siga em frente com resiliência, aquelas que pega tudo e põe. Brincadeiras à parte. Brilhante. Queria muito agradecer a vocês pela participação, porque como eu falei no início, esse é um teste que eu estou fazendo, porque mais que entregar só inspiração, eu queria também entregar o caminho, para que as pessoas tenham a chance de enxergar o outro lado da vida com pessoas incríveis e possam evoluir sempre. Foi muito bom. Aprendemos muito. Né? Eu que agradeço o orgulho de estar ao lado dos dois. Eu agradeço muito. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Mande para alguém, toca o sininho, se inscreva no canal, mande o Gil ir para o inferno, faça o que vocês quiserem, mas vem com a gente nessa viagem literalmente transcendental. Beijo grande.